Ok, meus irmãos, quero convidar você a abrir comigo em Judas, penúltima carta do Novo Testamento, antes de Apocalipse, Judas. E hoje nós vamos ver, a partir do verso 8 em diante, a gente vai ver do verso 8 até o 16, mas agora a gente vai ler só o versículo 8, tá? E o restante a gente vai ver à medida da exposição. Tem uma parte aqui que eu vou ter que pular na exposição de hoje, aí no domingo que vem a gente vai voltar para essa parte para a gente poder analisar, porque não vai dar tempo de ver tudo, tá bom? Então vamos, Judas, versículo 8. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra de Deus. Da mesma forma, estes sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Até aqui, vamos orar. Ó Deus, obrigado pela tua palavra. Nos dá graça hoje, Senhor, de entendermos as verdades aqui. Nos protege, Senhor Deus, com a tua graça de todo falso engano, de todo engano, na verdade, né? Toda falsidade. Nos ajuda, Senhor Deus, a amarmos a Ti, amarmos a Tua palavra, amarmos a verdade e sermos sempre guiados pelo Senhor, pelo poder do Espírito, através da palavra. Nos ajuda, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na semana passada, na verdade na semana retrasada, né, porque semana passada foi Páscoa, então a gente deu uma pausa nas nossas exposições em Judas, nesse livro de Judas. Então, da última vez que a gente veio para esse livro de Judas aqui, nós aprendemos sobre os falsos mestres, né? Judas ele começou a falar aqui contra os falsos mestres, ele começou a lutar contra esses falsos mestres. Se a gente voltar, por exemplo, para o versículo 4, ele diz: pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Então ele falou sobre alguns homens que se esgueiraram, digamos assim, né? Entraram devagarinho dentro da igreja. Eles eram sorrateiros, nós vimos que essa é uma das marcas, né? E se infiltraram como se fossem parte do povo de Deus. Só que esses homens, eles eram ímpios, esses homens, eles eram uma ameaça para a saúde espiritual da igreja, eles eram um perigo para a igreja, porque por meio da sua vida ímpia, por meio dos seus ensinamentos distorcidos, eles ali traziam um risco de desviar as pessoas, de conduzir as pessoas, a igreja, na direção da condenação. Então nós vimos Judas, ele falando contra esses falsos mestres, tá? Só lembrando que esse Judas aqui, a gente já viu também, não é o Judas Iscariotes, né? Quem escreveu essa carta aqui é o Judas, irmão de Jesus, ok? E hoje nós vamos ver aqui, eu quero destacar apenas duas informações adicionais que Judas traz sobre esses falsos mestres, para nos manter alerta e nos ensinar por que nós devemos batalhar contra os falsos mestres, por que nós não devemos tolerar os falsos mestres e seus enganos no meio do povo de Deus, ok? E a primeira dessas informações que Judas vai apresentar para nós é sobre os pecados desses falsos mestres. Ele vai nos apresentar pelo menos 3 pecados aqui que esses homens cometiam através dos seus ministérios enganosos, ok? O primeiro desses pecados já está aí no verso 8, quando ele diz assim: da mesma forma, estes sonhadores contaminam o próprio corpo. Nota o detalhe aí, da mesma forma. Da mesma forma de quê? Da mesma forma de quem? Judas claramente está fazendo uma referência ao que ele já tinha dito antes. Ele disse algo, aí ele disse assim: da mesma forma, esses homens também fazem desse jeito. E o que é que ele tinha dito antes? Se a gente voltar no verso 7, ele diz: de modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade, a relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplos.
Às vezes a gente lê o verso 7 e lê o verso 8 e a gente não percebe que existe uma palavrinha, que é a mesma palavra que aparece nos 2 versículos aqui, que faz uma conexão entre eles. Que palavra é essa? No verso 7, quando ele diz aí sobre Sodoma e Gomorra, e diz que eles se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais, a palavra literalmente aqui, como está lá no grego, eles se lançaram atrás de outra carne. Eles foram atrás de outra carne, ok? No verso 8, quando ele diz, da mesma forma, estes sonhadores contaminaram o próprio corpo, literalmente seriam, da mesma forma, estes sonhadores contaminaram a própria carne. Então a palavra carne, ela aparece nos 2 versículos, ok? A ideia lá do pecado de Sodoma e de Gomorra, que é destacado aqui no texto, né? Porque eles tinham outros pecados, eles praticavam injustiça contra pessoas vulneráveis, por exemplo, eles eram cheios de orgulho, mas o pecado que é destacado aqui, de ir atrás de outra carne, a ideia de eles procuraram uma carne diferente. Eles procuraram se lançar num relacionamento sexual contrário ao que era o natural. A ideia aqui é basicamente enfatizando o pecado do homossexualismo, né? Então, o homem deveria se relacionar com a mulher, aqui eles procuraram homens com homens ou mulheres com mulheres, eles foram atrás de uma carne diferente, que não deveria ser a deles, né? E aqui, quando ele fala desses, que ele chama de sonhadores, no verso outro, dizendo que eles contaminaram também a própria carne, à semelhança de Sodoma e Gomorra, ele não está querendo dizer que o pecado deles era exatamente o mesmo. De modo semelhante. Tá? Qual era a semelhança? É que da mesma forma como aqueles se entregaram a práticas sexuais imorais, esses aqui também se entregavam a práticas sexuais imorais. Não necessariamente que eles se entregavam ao homossexualismo, mas eles se entregavam a outras práticas sexuais que também são imorais, que também são contrárias à vontade do Senhor. A ideia, meus irmãos, é de que há um padrão moral para os relacionamentos de intimidade conjugal. E esse padrão estabelecido por Deus é o casamento. Então, é um relacionamento entre um homem e uma mulher que decidem entrar numa aliança, num compromisso eterno, de fidelidade mútua, até que a morte os separe. E então eles desfrutam de intimidade dentro desse compromisso. Eu me comprometi a ser fiel com você até a morte. E porque eu me comprometi com isso, agora eu posso desfrutar de bênçãos que são próprias para esse relacionamento. Da mesma forma, você se comprometeu comigo e agora a gente pode entrar e desfrutar dessas bênçãos porque entramos nessa aliança, nesse compromisso quebrado somente pela morte. Tudo o que é fora desse padrão é considerado pelas Escrituras como imoralidade sexual. Então, seja um homem se relacionando com outro homem, uma mulher se relacionando com outra mulher, isso não está dentro do padrão do casamento, porque o casamento é um compromisso entre um homem e uma mulher, com vistas a gerarem filhos, a gerarem descendência, ok? Então, isso é fora do padrão, é imoralidade sexual. Mas um homem, por exemplo, casado com uma mulher, que busca se relacionar com outra mulher que não é a sua esposa, também é imoralidade sexual, porque ele está fugindo do seu padrão estabelecido por Deus do casamento, de ser fiel àquela aliança. Da mesma forma que um casal, jovens, por exemplo, que não assumiram esse compromisso de pacto, de entrar num relacionamento um com o outro, e eles então decidem já desfrutar das bênçãos que Deus preparou só para o casamento, eles já querem antecipar essas bênçãos sem assumir o compromisso, também é imoralidade sexual, porque eles também estão indo contra o padrão estabelecido por Deus. Então, toda prática que viola esse padrão, que não se conforma a esse padrão, que sai desse padrão, é considerado que imoralidade sexual. E esses falsos mestres estavam envolvidos em algum tipo de prática assim. Ele não vai dizer especificamente qual era, mas ele vai deixar claro para nós que eles estavam envolvidos com imoralidade sexual. É interessante nós notarmos que
como ele está dando uma palavra para falsos mestres, às vezes a gente pode pensar assim, então será que todo falso mestre, ele se envolve com esse tipo de pecado? Pecado da imoralidade sexual? Eu vou dizer para você que não necessariamente. Esses aqui estavam envolvidos. Hoje em dia nós vemos muitos falsos mestres envolvidos também, mas não necessariamente todo falso mestre vai se envolver nesse tipo de imoralidade sexual. Tem falsos mestres que vão ser o oposto. Okay? No próprio período do Novo Testamento, tinha alguns ensinando que, na verdade, eles condenavam o casamento. Estavam ensinando que não deveriam casar. Então eles vão para um outro extremo, para um ascetismo absoluto, em que um homem entrar num relacionamento de aliança com uma esposa e desfrutar então da intimidade daquele relacionamento, isso daí para eles era pecado, estava condenando isso daí. Então tem falso mestre de todo tipo, tá? Tem os que vão mergulhar na imoralidade e tem outros que vão condenar aquilo que é legítimo, que Deus estabeleceu e deu aí como legítimo para o casamento, ok? Porém, existem alguns falsos mestres também que pessoalmente não estão praticando imoralidade sexual, não estão envolvidos na imoralidade sexual, mas todo o discurso deles aprova a imoralidade sexual. E isso é bem comum também. Deixa eu dar alguns exemplos para vocês. É interessante que Judas, ele não menciona aqui os nomes dos falsos mestres. Mas Paulo, por exemplo, em outros lugares, em outras cartas, às vezes ele vai mencionar alguns falsos mestres por nome. Himeneu e Fileto, Alexandre, Demas, né? Amou o presente século e tudo mais. E hoje em dia, irmãos, a gente tem alguns falsos mestres que são muito populares, que aparecem lá na TV, no YouTube, e que todo mundo já conhece, eles dão entrevistas em vários lugares. E alguns deles é muito interessante, que você vai ver, eles têm muitas coisas diferentes um do outro, mas quando você vai analisar o conjunto da obra, você vê que eles têm, basicamente, tem uma mensagem que é comum, todos eles aprovam a imoralidade sexual. Ou seja, eles aprovam um padrão de relacionamento sexual contrário à vontade de Deus. Você pega, por exemplo, o Caio Fábio, né, da vida. Caio Fábio entrou num relacionamento extraconjugal lá, se separou da mulher e tudo mais, foi disciplinado, não aceitou a disciplina e depois surgiu aí criando um movimento. Né? O que o Caio Fábio defende hoje? Defende que o casal de jovens, se quiserem ter relação sexual, podem ter sem se preocupar com isso. Defende que se você está casado, mas você quiser, você pode se separar da sua esposa e ir atrás de outra. Defende, inclusive, que se você quiser entrar num relacionamento homossexual, por exemplo, ou homoafetivo, pode entrar também que está tudo certo. Se a gente for pegar um outro, Ricardo Gondim, que era um outro pastor, teólogo da igreja Bethesda, né? Até hoje é o presidente da Bethesda. E aí, um tempo atrás, começou a ter umas ideias meio estranhas e acabou que a igreja se dividiu. Né? Ficou a Gileade, que era contrária à Bethesda, mas ainda sobreviveram algumas igrejas da Bethesda. Hoje, Ricardo Gondim defende também a mesma coisa. Para ele, relacionamento homoafetivo não tem problema nenhum. É legítimo, é bonito, Deus aprova. Aí a gente pega um outro cara de um perfil bem diferente, como, por exemplo, Daniel Mastral. Escreveu uns livros há um tempo atrás e fez um sucesso porque ele chegava contando o testemunho dele, que ele tinha sido um ex-satanista e que se infiltrava nas igrejas. Até hoje ele é um cara que ele gosta muito de chamar a atenção, assim, de uma maneira meio espetaculosa, né? Então, por exemplo, esses dias eu vi ele num podcast dizendo que ele sabia quem era o anticristo. Não, o anticristo já apareceu aí e eu sei quem é. Sabe quem é? Pô, diga para nós. Que informação valiosa, né? Diga para nós. Ele disse, não posso dizer não, porque senão eu tenho que dar a chance para ele se arrepender, se converter. Olha, para o anticristo se converter e se arrepender, né? Ô migué danado, né? Mas enfim. Então, o Daniel Mastral também, ele que era de uma linha mais neopentecostal, hoje está lá, defendendo também relacionamentos homoafetivos e tudo mais. Agora, tem um que ainda não está dizendo isso explicitamente, né? Porque de vez em quando ele ensaia entrar, aí depois ele vê que o negócio pega mal, aí ele dá um passozinho para trás. Que é, por exemplo, o Ed Renekiewicz,
Um tempo desse, surgiu a polêmica lá, dele falando sobre o quê? Que a Bíblia tinha que ser atualizada. Atualizada para quê? Para agora receber essas pessoas homoafetivas, né? Irmãos, a igreja, ela está de braços abertos para receber todo pecador, todo tipo de pecador. Pode vir e será aceito, desde que ele se arrependa dos seus pecados. Todos nós aqui, um dia estávamos longe de Deus. Todos nós somos pecadores. E todos nós, quando viemos a Cristo, precisamos deixar alguma coisa para trás. O quê? Aquilo que não agrada a Jesus. Então, como é que eu sei o que é que agrada e o que não agrada? Jesus já revelou para nós na sua palavra. Então, não preciso atualizar a Bíblia. O que eu preciso atualizar é a minha vida, a partir das Escrituras. Como pegou muito mal, ele deu aquele passinho para trás. Não, veja bem, não é bem. Toda vez que ele faz essas coisas, ele volta dizendo, não foi bem isso que eu quis dizer, não foi bem isso. Enfim, então, o ponto, Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 1, no finalzinho, depois de dar uma lista de pecados lá, ele vai dizer que alguns homens, às vezes não praticam alguns daqueles pecados, mas aprovam os que praticam. Pronto, esses falsos mestres que eu mencionei aqui, eles, os modernos, tá? Os da nossa geração, eu acho que alguns deles não praticam. Por exemplo, a homoafetividade, né, como é chamado hoje em dia, o adultério, por exemplo, o Ricardo Gondim, nunca ouvi falar de ele trair a esposa dele ou alguma coisa assim. Mas o ponto é que, embora não pratiquem, eles aprovam os que assim o fazem. Eles baixam o padrão de Deus, os padrões morais de Deus, para que os homens permaneçam confortáveis nos seus pecados. Ao invés de clamarmos para que os homens se arrependam, abandonem os seus pecados e venham para Cristo, não, eles deixam os homens confortáveis nos seus pecados. E assim, como eu até mencionei na última vez, né? Um pastor amigo meu disse, eles vão anestesiando os homens para a condenação eterna. Eles vão sendo levados, empurrados para o abismo, sem sentir, porque estão como se fossem anestesiados. Pronto, esses falsos mestres aqui, contra quem Judas está combatendo, eles faziam a mesma coisa. A mesma coisa. E só mais um exemplo. Infelizmente também tem sido muito comum nós enxergarmos, nós vermos, né, escândalos. Escândalos de líderes religiosos envolvidos com abusos, com assédios, com pedofilia e com outras coisas dessa natureza. Então, é interessante, irmãos, que às vezes muitos falsos mestres vão se lançar nesse caminho, outros vão defender isso abertamente e incentivar pessoas a se lançarem nesse caminho. Mas todo homem, quando está começando a querer pecar contra Deus, se lançar numa vida de pecado contra Deus, a primeira coisa que ele começa a fazer é mudar a sua teologia. A primeira coisa que ele começa a fazer é ir tentando suavizar o pecado que ele quer cometer, suavizar as consequências na sua própria mente, para que ele possa pecar com a consciência tranquila. Então, o cara, às vezes ele está com a teologia dele certinha, mas aí o pecado primeiro começa a entrar no coração. Então ele começa a conceber o que ele quer fazer. O que ele vai fazer? Ele começa agora a tentar distorcer o texto e encontrar justificativas para ele pecar em paz. O problema, então, dos falsos mestres não é que eles estudaram as Escrituras e chegaram a determinado entendimento. O problema deles é, antes de tudo, um problema do coração. Eles têm um coração imoral, um coração perverso, um coração caído. E eles então vão para as Escrituras muitas vezes, isso quando vão para as Escrituras, para distorcê-las a fim de que elas aprovem a imoralidade dos seus corações. Esse é o problema com falsos mestres. E o perigo disso é que eles começam a incentivar a igreja a ir pelo mesmo caminho. O perigo disso é que a vida deles e o ensino deles é um encorajamento ao povo de Deus para se desviar
e ir na direção do pecado. É um encorajamento para os que estão no pecado continuarem tranquilos no pecado, mas é também um encorajamento para a igreja ir baixando os seus padrões e começando então a namorar com o pecado, a considerar a possibilidade de pecado. Por isso é que Judas vai dizer: irmãos, a gente tem que batalhar contra esses falsos mestres. Eles são ameaça, eles são um perigo para a igreja, eles não podem ser tolerados no meio do povo de Deus. Um outro pecado, então o primeiro pecado deles aqui descrito é o pecado da imoralidade. O segundo pecado que ele vai descrever aqui, deles, é um pecado de rebelião contra o governo de Deus. Então, é um pecado de autonomia. Eles se acham suficientes, senhores de si mesmos. Eles acham que a vontade deles é lei. E o que importa é o que eles querem, não o que Deus quer. Se você vê aí, por exemplo, ainda no verso 8, ele diz assim: da mesma forma, estes sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades. Só um detalhe para vocês aqui, tá? Essa palavrinha aí, autoridades, literalmente, ela vem da palavra Kyrios, palavra senhor. Literalmente seria assim: eles rejeitam o senhorio. O senhorio. Essa expressão já apareceu aqui em Judas. A gente já viu, da última vez que eu preguei aqui, no verso 4, quando eles dizem assim, quando Judas diz assim, pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios, transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único, soberano e Senhor. Está vendo aí? Eles negavam o senhorio de Jesus. Então aqui, quando ele repete essa ideia de que eles negam senhorio, a nossa tradução às vezes pode nos confundir, né? Autoridades, a gente pode pensar, será que eles negam as autoridades dentro da igreja? Será que eles negam as autoridades civis? Mas a palavra lá literalmente é o senhorio. Então a ideia é que eles negam o senhorio de Jesus. O que significa isso, negar o senhorio de Jesus? Não é, eu expliquei isso da outra vez, não é que eles negam assim abertamente, eles chegam assim para vocês, Jesus não é Senhor. Não, eles negam com a vida deles. A maneira como eles vivem mostra que eles não acreditam nisso. Eles não acreditam que Jesus é Senhor. Senhor deles é eles mesmos. Eles vivem do jeito que eles querem e não estão nem aí para o que Jesus quer. É assim que eles negam o senhorio de Jesus. Entender que Jesus é Senhor é entender que Jesus é nosso dono. Sabe, um dia o Senhor veio ao nosso encontro. Um dia o Senhor viu a nossa miséria. Ele viu o nosso pecado. Ele nos encontrou no nosso pior, na nossa lama, quando não tínhamos nada para oferecer para Ele, quando não merecíamos absolutamente nada. Ele veio ao nosso encontro, Ele olhou para nós, Ele nos amou, Ele nos chamou e disse: você será meu. E Ele foi para aquela cruz, derramar o seu sangue, morrer naquela cruz, para comprar a mim e você, para sofrer a punição pelo pecado que era meu e seu, caiu sobre Ele. A ira de Deus contra o meu pecado caiu sobre Jesus. Ele recebeu a minha condenação para que eu recebesse a sua vida. Então eu agora não sou mais meu, eu fui comprado por alto preço. Eu sou dele. Ele é Senhor. Ele é meu dono. Eu sou dele. Esses homens aqui, na prática, negavam isso. Porque aquele que entendeu essa verdade, entende, eu quero fazer a vontade dele. Ele que entregou tudo por mim, que ele receba a minha vida por completo para ele. O que agrada, Senhor, a ti? É isso que eu quero fazer. Esses homens não. Esses homens continuavam vivendo nos seus pecados, vivendo do jeito que eles queriam, negando o senhorio de Jesus. E por esse exemplo terrível, eles desencaminhavam outros também. É por isso que esse perigo não pode ser tolerado na igreja. E aí, ainda no verso 8, tem um outro pecado deles,
E esse aqui é mais difícil da gente entender o que o autor está dizendo. Ele fala, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Difamam os seres celestiais. A ideia literalmente poderia ser assim, eles insultam as glórias. A palavra lá traduzida aqui como seres celestiais, a palavra doxa, a palavra para glória. Então, pelo contexto, vai ficar claro que realmente ele está falando de seres celestiais, de anjos, por exemplo. O que não fica claro para nós, por exemplo, é que tipo de anjo ele está falando aqui e como é que acontecia esse insulto, ok? Como é que é esse insulto aqui aos anjos? Mas, vamos tentar entender, pelo menos vamos ver aqui, pelo menos o que dá para a gente entender do texto, tá? É um texto difícil. Mas, primeiramente, qual era a base desses homens para continuar vivendo na imoralidade deles, para continuar vivendo do jeito deles e não do jeito do Senhor, e para insultar até seres espirituais, seres angelicais? Qual era a base deles? Talvez alguém pudesse chegar para eles e dizer assim, epa, não foi isso aí que Jesus ensinou, não. Epa, os apóstolos ensinaram isso, 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 a palavra de Deus diz isso, isso, isso. Como é que eles responderiam a isso daí? Vocês notaram que Judas chama eles de sonhadores? Provavelmente a base deles eram novas revelações. Provavelmente, falso mestre adora dizer, né, que ele tem algumas informações que ninguém mais tem, que só ele recebeu. Provavelmente o que eles diziam era o seguinte, se alguém chegasse para confrontá-los, eles diziam, não, isso daí foi o que fulano de tal recebeu, o que o apóstolo Pedro recebeu, mas eu também recebi, o Senhor apareceu em sonho para mim. O Senhor me deu uma visão, e o Senhor me mostrou que era desse jeito que deveria ser feito. Você não sabe porque você não está nesse mesmo nível que eu. Eu tenho um contato, um acesso direto à divindade. Recebo direto da parte do Senhor. Então, eles se apoiavam muito possivelmente em novas revelações. E aí, com base nessas novas revelações, ele tinha justificativa para tudo. Tudo que eles queriam fazer, eles encontravam justificativa dizendo que o Senhor os havia revelado. Ok? Então, eles tinham um conhecimento, alegavam ter um conhecimento acima do próprio conhecimento que Jesus tinha dado para a igreja. Acima da palavra de Deus, o Antigo Testamento que já estava todo escrito nesse período, acima do ensino dos apóstolos, o Novo Testamento que estava sendo escrito nesse período aqui. Eles sabiam mais, eles eram superiores, mestres superiores. Hoje, existem aqueles que também apelam para esse tipo de coisa para justificar os seus pecados. Eu já vi cada aberração, gente dizendo que Jesus apareceu para ele, levou ele para não sei para onde, para fazer não sei o quê, e por aí vai. É cada coisa que a gente fica até assim, meu Deus, não treme, nem treme a cara do infeliz desse, né, contar essas coisas aí, não. Mas enfim, tem outros, irmãos, que não vão apelar necessariamente para uma nova revelação, mas vão apelar também para um tipo de conhecimento especializado que ninguém mais tem. Tem alguns outros que vão dizer o seguinte, não, é porque você não conhece os estudos do autor fulano de tal, ele já demonstrou cientificamente, já demonstrou pela análise exegética, teológica, que isso e aquilo outro não é bem assim. Eu não estou dizendo que realmente não existam mestres que vão se aprofundar nos estudos e vão, portanto, chegar, às vezes, a um entendimento que às vezes vai nos faltar, porque nós não temos ainda acesso àquelas informações. O que eu estou dizendo aqui, e o cuidado que a gente tem que ter, é que a gente não pode ficar só com a opinião de alguém. Ok, mas me mostre na palavra de Deus, por que é do jeito que você está dizendo? A pessoa tem que pelo menos abrir a Bíblia dela e mostrar para nós, olha, aqui no texto, se você observar bem, olha o que o contexto diz, olha, e mostrar para nós que realmente aquilo faz sentido a partir do texto bíblico. Quando a gente pode não conhecer, irmãos, em profundidade todos os detalhes da Escritura, mas se a gente conhece o básico da fé, a base da fé, as doutrinas fundamentais, a gente consegue pelo menos avaliar o que está sendo dito para nós. E a gente começa a ver, opa, mas peraí, isso aí que você está me falando
é perigoso porque está indo contra essa doutrina aqui, porque está indo contra aquela doutrina ali. O ponto fundamental da fé. Então, como é que você lida com esse texto bíblico? Como é que você lida com esse versículo aqui, com essa passagem aqui que diz isso? É esse um ponto que a gente não pode perder de vista. E tem alguns falsos mestres que eles estão simplesmente se apresentando como se fossem superiores. Eu mencionei, por exemplo, o Caio Fábio. Se você ouvir o discurso do Caio Fábio todinho, é o quê? É um discurso meramente zombador. Você ainda está agarrado a isso, né? Essas coisas do Antigo Testamento, isso daí já está muito ultrapassado, cara. Eu estou na física quântica. Ele fala assim, mais ou menos, né? Então, ele não mostra nada, no final das contas. É vazio. O argumento dele inteiro é tentar convencer você de que ele tem um conhecimento que ninguém mais tem. É dizer para você o seguinte: os caras de Harvard, de Cambridge, vinham me ver falar, me levavam lá para discursar, e eu vou debater contigo. O argumento de autoridade vazio. Vazio. É isso o que ele tem para apresentar. E é assim que muitos falsos mestres se apresentam. E é assim que muitos desviam. As pessoas ficam impressionadas com isso. Elas ficam pensando assim, vixe, realmente? O cara que pregava ali, que pregava acolá, que foi chamado não sei para onde, realmente é uma pessoa muito elevada. Realmente ele tem um... Eu é que não sei das coisas, então vou confiar. Vou confiar. Não, nós temos a palavra de Deus. Nós temos que ver o que ela nos diz. E temos que ficar com a palavra de Deus, e por meio dela nós vamos avaliar esses falsos mestres. Como eu disse, às vezes a gente não vai conseguir discutir com eles, porque eles são mestres. São falsos, mas são mestres. Mas às vezes, os sinais de alerta vão aparecer para nós. Quando eles começam a discursar, a gente começa a perceber, não, cara, mas isso daí está tão contra a Bíblia, tão contra o que eu leio na Bíblia, que não pode ser verdade. Por melhores argumentos que eles tenham. Não aceitem pessoas que se colocam numa posição de autoridade acima da Bíblia. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Eu tenho ouvido alguns testemunhos de vez em quando, até de pastores de igrejas históricas. Eu vi recentemente um pastor presbiteriano que aderiu ao catolicismo. Se tornou agora um membro da Igreja Católica Romana. Sabe qual é a primeira coisa que ele rejeitou? A primeira coisa que ele rejeitou? Sola Escritura. A autoridade final das Escrituras. É a primeira coisa. Porque para abraçar aqueles dogmas, a Escritura não pode mais ser suficiente. Eu tenho que abraçar uma ideia de que a autoridade final está nas mãos da igreja. É o Papa, com seus concílios, com seus bispos, com a sua tradição. Isso está acima das Escrituras. Por quê? Porque quando eu vou para a Bíblia, eu não encontro adoração a Maria, adoração aos santos, eu não encontro terço de misericórdia, terço daquilo, purgatório disso, daquilo outro. Eu não encontro nada disso. Então como é que eu posso abraçar isso? Se eu vou para a minha Bíblia, eu não enxergo nada disso. Eu tenho então que deixar a Bíblia de lado como a autoridade final da minha vida e procurar uma outra autoridade que está acima da Bíblia. E aí eu vou dizer, não, mas é porque é a tradição. O bispo fulano de tal, o concílio fulano de tal, o pai da igreja fulano de tal, falou isso. Todo desvio doutrinário, ele vai começar apresentando um tipo de fonte, um tipo de autoridade que está acima da palavra revelada de Deus. E é isso que a gente não pode aceitar de maneira alguma. Então esses aqui, esses sonhadores, tinham lá as suas próprias revelações, eles tinham lá a sua própria autoridade acima da palavra de Deus. E é com base dessa autoridade que eles tinham, essas revelações que eles tinham, que eles viviam do jeito que eles queriam, que eles negavam o que eles queriam e que eles insultavam até seres celestiais. Agora vamos voltar aqui para esses seres celestiais. Esses anjos aqui, são bons ou são anjos maus? Pelo contexto, me parece que são anjos maus, ok? Vamos dar uma olhadinha rapidinho aqui no verso 9. Olha o que ele diz.
Ele fala, né, no final do verso 8, difamam os seres celestiais, é verso 9. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse, o Senhor o repreenda. O Senhor o repreenda. Então, o exemplo que ele vai dar, logo após dizer que ele insultou, que eles insultavam seres celestiais, o exemplo que ele dá logo em seguida é do arcanjo Miguel contra Satanás. Um ser espiritual maligno, né? Um anjo caído, um anjo mau. Mas vamos olhar aqui algumas coisas aqui nesse texto. Primeiro, qual é a ideia aqui que o texto está trazendo para nós? Parece que esses falsos mestres, dentro da visão deles, eles tinham que insultar os seres espirituais para mostrar a posição de superioridade que eles tinham. Era como se eles fizessem isso para mostrar o seguinte, olha, nós agora que temos poder, esses seres espirituais não têm poder nenhum, e nós mostramos isso, e nós provamos isso insultando eles. Como era esse insulto? Aí é o que eu falei que a gente não sabe exatamente. Não sei se ele chegava assim, na hora do culto, né? Eu quero dar na cara do diabo, né? Aparece diabo, aí, sem vergonha, né? Aí começava, nós não sabemos exatamente como era a natureza desses insultos. O fato é que eles insultavam, tá? E aí, algo que já me chama a atenção é que filhos do diabo insultam o próprio pai, né? O diabo leva alguns a acharem que estão lutando contra o diabo, quando na verdade estão fazendo tudo que o diabo quer que eles façam. Que ironia terrível. Mas nota aqui algumas coisas, algumas dificuldades nesse texto. Primeiro, parece que aqui, alguns têm percebido, que talvez Judas está citando uma fonte judaica, né, um livro judaico que não era a Bíblia judaica. Alguns acham que ele estava citando um livro chamado A Ascensão de Moisés, que conta um pouco sobre esse episódio. Outros acham que ele estava citando um outro livro chamado Testamento de Moisés, que também conta um pouco sobre esse episódio. Mas qual é o problema? O problema é que essas fontes, nós não temos nada de completo sobre essas fontes. Alguns estudiosos têm tentado reconstruir o que esses livros eles falavam em mais detalhes. Eles conseguem chegar a algumas informações, mas não conseguem chegar ao todo. E mais do que isso, nós não temos a data dessas fontes. Então pode ser que Judas estivesse usando essas fontes, citando essas fontes, mas pode ser também que Judas ele estivesse falando apenas de uma tradição oral que as pessoas passavam sobre o que tinha acontecido, esse episódio de Moisés, ou de o arcanjo Miguel e Satanás disputando pela posse do corpo de Moisés. Então pode ser apenas que Judas ele tinha uma informação, que ele entendia que talvez fosse uma informação histórica, que isso aconteceu, e que depois essa informação que ele conhecia, que todo mundo conhecia nos seus dias, que era passada por tradição oral, depois essa mesma tradição foi registrada, tanto nesse livro que ganhou o nome de Testamento de Moisés, como nesse outro livro que ganhou o nome de Ascensão de Moisés. Mas o fato é, será que Judas está citando realmente esses livros, ou ele está apenas citando uma informação que era passada por gerações e que acabaram depois sendo colocada nesses livros também? É um ponto que a gente não sabe dizer, ok? Um outro ponto que surge aqui é se tais livros, quando são citados pelos autores bíblicos, se tais livros eles seriam também inspirados, seriam livros canônicos. Então, poxa, se o autor bíblico está citando, então logo esses livros aí devem ser palavra de Deus também? Será que funciona assim? Porque, beleza, a gente não sabe aqui se Judas está citando esses livros que eu mencionei para vocês, mas tem pelo menos um livro aqui extra-bíblico que ele vai citar. Se você for para o verso 14, se eu não me engano, ele vai começar dizendo assim, ó, Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. E aí vai trazer a profecia de Enoque, né? Aqui ele está citando um livro chamado de 1 Enoque, tá? Que na época dele era conhecido como Enoque, o sétimo depois de Adão. Ok? Esse era o nome do livro. Enoque, o sétimo depois de Adão. Hoje a gente conhece como 1 Enoque. Então será que ele está citando esse livro, ele está dizendo que esse livro ele é um livro bíblico, inspirado? Então por que não está na nossa Bíblia? Eu entendo que não.
Por quê? Se você for pegar a própria tradição judaica, nem os judeus colocavam esses livros nas suas Bíblias como se fossem palavra de Deus. Eram livros da tradição comum. Livros que eles achavam úteis, mas que eles não achavam inspirados. Como, por exemplo, a gente faz hoje em dia também. Se eu escrever um livro, você pode olhar aquele livro e entender assim, poxa, esse livro aqui vai me edificar, esse livro aqui é interessante, eu vou comprar esse livro, eu vou ter esse livro, eu vou ler esse livro, e ele vai ser muito útil na minha vida. Mas por acaso você vai imaginar que o livro que eu escrevi é um livro inspirado? Canônico? É palavra de Deus? Não. Você, em algum momento, você vai poder discordar de mim. Você vai estar lendo lá e vai dizer assim, opa, nesse ponto aqui o pastor deu uma escorregada. Não gostei muito do que ele falou aqui, não. Coisa que você não vai fazer com a palavra de Deus, né? Mas pastor, mas aqui está dizendo que Enoque, ele profetizou. Certo. Outro detalhe importante, em nenhum momento Judas usa uma expressão mais comum de se referir à palavra de Deus, que era escritura. Em nenhum momento Judas vai dizer assim, ó, assim disse a escritura, aí cita 1 Enoque, aí cita a ascensão de Moisés, ou alguma outra coisa assim. Não. Ah, mas tem profetizou aqui. Mas sabe uma coisa interessante? É que João, no Evangelho de João, tem um momento lá, capítulo 11, verso 51, que ele diz que Caifás profetizou sobre a morte de Jesus. E todo mundo sabe que Caifás não era um exemplo de sumo sacerdote. Qual era a ideia lá? A ideia, ele diz assim, Caifás sem saber profetizou. A ideia é que às vezes a gente encontra eventos assim na Escritura, de alguém que fala algo sem saber e depois aquilo se confirma. Da mesma forma que quando Enoque, e aqui esse Enoque aqui, ele não é o Enoque lá de Gênesis, não. Porque o livro ele foi escrito bem depois, tá? Bem depois. Era um livro do período interbíblico ali. Então era um que a gente chama de pseudepígrafe. Alguém apenas botando o nome de Enoque lá, tá? O que Judas está falando é que quando ele escreveu isso daqui, ele nem sabia, talvez, que aquilo se confirmaria realmente. Aconteceria exatamente do jeito que ele falou. Mas deixa eu dizer mais uma coisa para vocês. Às vezes os autores bíblicos eles vão citar outras fontes e eles vão sabendo que aquilo ali não é palavra de Deus. Como, por exemplo, Paulo, às vezes, vai citar poetas gregos. Ele vai dizer, olha, como diz, bem falou mesmo verdade mesmo, o poeta lá de vocês. Em Tito ele fala isso, né? Os cretenses, ventres preguiçosos e tudo mais. Então, não é porque um autor ele cita alguém que normalmente ele está dizendo que aquilo ali é inspirado, é palavra de Deus. Não, ele usa às vezes aquilo ali só porque é útil, só porque há uma verdade no que foi dito, então ele vai e traz essa verdade para o seu argumento. Entendeu? Ficou claro aí? O irmão está meio disperso. Vamos voltar aqui para a gente tentar entender, tá? Só mais um detalhe importante. Então, por exemplo, barulho hoje, né? Vamos voltar aqui, tentar, até eu me desconcentrei. Mas enfim, então, por exemplo, eu estou aqui pregando, aí de repente eu posso dizer assim, irmãos, é como diz aquela música do Roberto Carlos. Eu estou dizendo que o Roberto Carlos é inspirado por Deus? Não, mas estou dizendo que tem uma verdade que ele falou em alguma música dele, que pode ser útil para ilustrar as verdades que eu estou querendo passar para vocês. Então, a mesma coisa acontecia com os autores bíblicos, e alguns sugerem que talvez Judas ele cite esses livros da literatura judaica porque eram livros que eram muito usados pelos falsos mestres. Então, os falsos mestres se apegavam a esses livros para tentar, às vezes, justificar suas falsas profecias, suas falsas revelações. E aí Judas talvez estivesse usando esses livros para dizer assim, ó, os próprios livros que eles usam condenam o que eles estão ensinando. Talvez seria uma possibilidade também. Mas voltando aqui para nós, o ponto que Judas quer destacar com essa história é que o quê? Nem Moisés, ou nem o arcanjo Miguel, quando foi disputar pela posse do corpo de Moisés, nem ele trouxe um julgamento de insulto contra Satanás. Nem ele chegou lá e disse assim, tu não vale nada, anjo sem vergonha, né? Sai daqui e começou a insultar. Ele não falou nada disso, ok? Então, nem o arcanjo Miguel, um anjo do Senhor, e essa expressão arcanjo, a ideia de um anjo principal, um anjo que era uma autoridade sobre outros anjos, nem ele agiu dessa forma contra o diabo. Por que esses falsos mestres achavam que eles tinham essa autoridade todas e que eles deveriam agir
dessa forma para mostrar essa autoridade. Agora, como foi essa disputa do arcanjo Miguel com Satanás? Como é que foi essa disputa? Saíram no tapa, né? Teve asa de anjo, né? Pena de anjo voando para tudo que era lado, né? Como é que foi esse negócio aqui? Pelas expressões que a gente encontra no texto, o que dá a entender é que foi uma disputa judicial. É como se fosse um tribunal e os dois estivessem ali apelando, né? Fazendo suas defesas, seus ataques ali, ok? Então, a ideia é que, até mesmo consultando essas obras judaicas aí, o que Satanás estava querendo era impedir que houvesse um sepultamento digno para Moisés. Lembra que Moisés ele não entrou na terra prometida? Né? Ele viu de longe e morreu. Então pronto, essa situação aconteceu depois daquele período, quando ele morreu ali. Então parece que Satanás e o arcanjo, talvez o arcanjo foi lá para fazer esse sepultamento do corpo de Moisés, eles então disputaram. Satanás dizendo que não era legítimo. Por que não era legítimo? Qual era a acusação? Porque Moisés havia assassinado um egípcio. Então, por isso, ele entendia que não era legítimo que ele recebesse um julgamento honroso. E Moisés ali, ao invés de insultar, para quem é tu, para vir aqui falar de que é legítimo, que não é, né? Sai para lá, né? Não sei o quê. Aí, não. Ao invés de ele fazer essas coisas, ele pegou e disse que o Senhor te repreenda, né? Que o Senhor traga a palavra final sobre essa questão. E aqui há uma citação, tá? Uma citação de Zacarias, capítulo 3, verso 2, que está lá na nossa Bíblia. E lá em Zacarias, uma situação semelhante. Satanás ele vem para trazer uma acusação contra o sacerdote Josué, e então o anjo lá também cita que o Senhor te repreenda, ou que o Senhor traga um julgamento sobre ti. E no contexto lá de Zacarias, a ideia é que o Senhor ele vem e o Senhor mesmo vai lá e traz vindicação. O Senhor mesmo vai lá e traz uma palavra de redenção sobre aquela situação e de rejeição no caso de Satanás. A ideia aqui parece que era exatamente a mesma. O Senhor mesmo interviu ali e o Senhor mesmo, a Bíblia diz lá em Deuteronômio 34:6, que o Senhor mesmo, ele sepultou Moisés, né? Então, Satanás perdeu aí nesse debate aí. Mas, enfim, isso daqui é só para a gente entender um pouquinho do contexto do que estava provavelmente acontecendo e a que Judas ele estava se referindo. Mas o ponto dele, para nós aqui, que interessa para nós, era essa questão de que nem o arcanjo Miguel, ele se colocou nessa posição de insultar outros seres celestiais, inferiores a ele, inclusive, né? Ele era o arcanjo principal, ele não insultou Satanás, que era um ser caído. Esses falsos mestres, então, estavam fazendo coisa que não tinha precedente bíblico nenhum. Não precisou de insultos, ok? E aí, no verso 16, nós temos aqui um resumo dos pecados desses homens. Olha o que diz o verso 16. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte e seguem os seus próprios desejos impuros. São cheias de si e adulam os outros por interesses. Olha os pecados aí que ele resume. Murmuradores e insatisfeitos. Qual a ideia de murmuradores aqui, insatisfeitos, que vivem reclamando da vida, de tudo mais? A ideia é que ao invés desses homens orarem a Deus e colocarem suas causas diante do Senhor, pela sua murmuração frequente, eles estavam falando era mal de Deus para os outros. Eles estavam questionando a justiça de Deus. Por que essas coisas acontecem comigo, não sei o quê, e nada dá certo, e lá. Eles estavam questionando a sabedoria de Deus. Como é que Deus permite que isso, que aquilo, lá. Estavam questionando a bondade de Deus. Judas coloca isso como um pecado aqui. Viver murmurando, viver reclamando, viver dizendo que você está insatisfeito, que nada presta, que nada dá certo, que isso, aquilo, outro. Para Judas, é você cair na mesma onda desses caras aqui. Questionar a sabedoria, questionar a bondade, a justiça de Deus. Outra coisa, mais uma vez ele diz que esses homens eles eram guiados pela imoralidade deles. Né? Verso 16 aí. Vivem se queixando, descontentes com sua sorte, seguem os seus próprios desejos impuros.
Eles eram guiados como animais por instinto. Já já, Judas fala um pouquinho mais sobre isso. Fala também que esses homens, eles eram orgulhosos. A ideia do orgulho, eles só pensavam neles mesmos. Tudo que eles faziam era para o benefício pessoal deles. Estavam nem aí para a igreja, para os outros, para Deus. Coisa que a gente já viu quando eles não aceitavam o senhorio de Jesus, né? E diz também que eles eram interesseiros. Olha o finalzinho do verso 16. São cheios de si, o orgulho, e adulam os outros por interesse. Quando eles pensavam no outro, era para ver o que eles podiam arrancar do outro para si. Era somente por interesse. Será que a gente não encontra gente assim? Falsos mestres assim hoje em dia? Que estão aí cheios de si, se acham intocáveis e só estão pensando em como usar o povo de Deus para enriquecer os seus bolsos, para conseguir vantagens para si. Pois esses eram os pecados desses homens. E o que é que tudo isso mostrava sobre a vida deles? O que é que tudo isso revelava? Eles se achavam os mestres, eles se achavam os mais elevados de todos. Mas o que o texto vai dizer para nós é que tudo isso mostrava apenas quão tolos eles eram, quão ignorantes eles eram. Olha o verso 10. Todavia esses tais difamam tudo que não entendem. E aqui mais uma vez a palavra insulto, ok? Então lembra, eles insultam os seres celestiais, nem o arcanjo Miguel insultou Satanás, e esses homens, ele volta aqui, todavia esses tais insultam tudo que não conhecem, e as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Qual a ideia aqui? Quanto mais ignorantes eles são, mais atrevidos eles são, mais insulto eles trazem. Eles se acham grandes mestres, mas são como animais irracionais, arrastados por instinto. A única coisa que eles realmente entendem é de pecar. É de se entregar, de ser arrastado pelos seus instintos. E aqui a ideia aqui de imoralidade mais uma vez surge, a ideia de instintos sexuais talvez. É como se esses homens eles fossem animais no cio, arrastados pelos seus apetites sexuais para fazer qualquer coisa que eles quiserem fazer na hora que dá na telha. São esses homens aqui, esses falsos mestres aqui. Então Judas tem palavras muito duras contra esses homens para mostrar com muita clareza qual é a realidade dos pecados desses homens. Por fim, e agora vai ser mais rápido, o primeiro ponto era mais demorado, porque vocês viram aqui que tinha muita coisa difícil para a gente explicar. Mas por fim a gente vai ver aqui uma outra coisa que Judas apresenta, que é a condenação certa desses falsos mestres, as consequências desses pecados todos que ele descreveu aqui para nós. O verso 11, ele começa dizendo, ai deles. E essa expressão ai, ela vai aparecer muitas vezes no Antigo Testamento, quando o autor ele está trazendo ali uma palavra de juízo. Então são os ais. É uma palavra de que Deus ele vai intervir, Deus vai trazer juízo e Deus vai trazer condenação. E aí ele vai dar uma prova. Irmão, sabe como é que eu sei que Deus vai condenar esses homens tudinho? Porque eles estão seguindo o mesmo padrão que a gente encontra lá no Antigo Testamento, na palavra revelada de Deus, de homens também que foram condenados. A mesma coisa que outros homens no passado fizeram e foram condenados, esses homens estão fazendo aqui agora. E Judas ele vai dar 3 exemplos. Judas gosta muito de fazer em 3 coisas, né? 3 pecados, 3 exemplos. Da última vez a gente viu mais outros 3 exemplos históricos. Quem são os exemplos que Judas ele vai apresentar aqui para nós? No verso 11, ele vai falar primeiramente de Caim. O primeiro exemplo, olha o que ele diz. Pois seguiram o caminho de Caim. Qual é a ideia aqui de seguir o caminho de Caim? Eles seguiram o caminho da impiedade, assim como Caim. Vocês lembram da ideia, da história de Caim, né? Caim foi lá apresentar a sua oferta junto com Abel, seu irmão, e a sua oferta ela foi rejeitada. Às vezes o texto não dá muitos detalhes do porquê a oferta foi rejeitada. Mas o texto diz que ela foi rejeitada, e diz que Caim então ali descaiu o seu semblante. Mas Deus falou para Caim, olha, se você fizer o certo, se você buscar o certo, você também vai ser aceito. Então Deus dá uma possibilidade ali de Caim reverter aquele quadro, reverter aquela história. Só que o que Caim faz? Ao invés de se arrepender, ao invés de buscar o que é certo,
ele vai para um caminho ainda mais ímpio. Ele aumenta ainda mais o seu pecado, ele vai e mata o seu irmão. O que ele está mostrando aqui é que esses homens, esses falsos mestres, é a mesma coisa. Eles começam a trilhar um caminho de impiedade, um caminho de desvio, desvio moral, desvio teológico, desvio da palavra de Deus, desvio das autoridades. Eles são exortados, eles são confrontados, e ao invés de eles mudarem a rota, eles vão se enfiando cada vez mais dentro do pecado. Seguem o caminho de Caim. E o que foi que deu no caminho de Caim? Condenação, juízo, apartado de Deus. Ok? Segundo exemplo que eles vão dar aqui é o exemplo de Balaão. Olha aí o que Judas faz. Buscando lucro, caíram no erro de Balaão. Vocês lembram também da história de Balaão? Balaão, ele se apresenta como um profeta de Deus, né? E ele usa uma linguagem muito piedosa. Vocês lembram lá, o rei, ele quer pagar para Balaão amaldiçoar o povo de Israel. Aí Balaão diz assim, olha, eu só vou falar, mas eu só vou falar o que Deus mandar eu falar. Olha que homem piedoso, né? Esse aqui é um homem de Deus. Só vou falar o que Deus mandar eu falar. Aí quando chega lá, ele vai atrás de amaldiçoar o povo. Aí Deus diz, não, você abençoa o povo. 3 vezes ele tenta, gente. E 3 vezes Deus diz para ele abençoar. Não era para ter ficado claro já, não. Né? E aí no final de tudo, o que ele faz? Eu quero é ganhar esse dinheiro. Né? Só que eu não estou conseguindo amaldiçoar. Então o que eu faço? Aí ele dá uma dica de como Deus pode ficar irado contra o povo. Ele chega lá para o rei e diz assim, ó, sabe o que é? Prepara aquelas mulheres bonitas lá, que não são do povo de Deus. Deixa tudo pronto lá, que na hora que os israelitas verem essas mulheres, aí eles vão pecar com elas. E aí Deus vai ficar irado contra eles. E aí Deus mesmo vai trazer juízo sobre eles. Então, por dinheiro, Balaão levou o povo de Deus, no final das contas, a receber juízo. Né? O povo de Deus ali a entrar no pecado. Esses homens aqui também, interesseiros como eram esses falsos mestres, querendo lucro, querendo dinheiro, também estavam dispostos a levar o povo para o pecado e para o juízo de Deus, assim como Balaão. E aqui, o último exemplo que ele vai dar é o exemplo de Corá. Olha aí no verso 11 também. E foram destruídos na rebelião de Corá. Destruídos na rebelião de Corá. Esse exemplo acho que vocês não se lembram não. Quem lembra aí? O exemplo de Corá. Aqui é mais, né, alguns lembram, mas aqui é um exemplo que às vezes passa mais batido, ok? O que foi que aconteceu nessa rebelião de Corá? Corá era de uma família de sacerdotes. Só que ele começou a ficar incomodado com a autoridade que Deus havia dado para Moisés e para Arão. Mas como é que é o negócio aí? Eu sou sacerdote. E agora, quem vai mandar aqui, quem vai liderar é Moisés e Arão? Por quê? Não, eu quero mandar também. Aí o que foi que aconteceu? Eles se levantaram contra o governo de Deus. E Deus pegou, trouxe uma palavra de juízo terrível, de modo que o chão se abriu. E eles morreram ali. O texto diz que é como se eles tivessem sido engolidos pela terra. Assim, da mesma forma, esses falsos mestres estavam se levantando contra a autoridade de Deus, contra o governo de Deus. Seja essa autoridade por meio dos próprios ensinos dos apóstolos de Jesus, como muito provavelmente contra a autoridade dentro da própria igreja. Eles se levantavam contra os pastores, contra as lideranças. E da mesma forma, eles também iam ser destruídos, como foi a rebelião lá da família de Corá. Ok? E aí, nos versos 14 e 15, a gente vai pular aí os versos 12 e 13, tá? Que ele vai falar mais algumas características. Mas versos 14 e 15, ele vai mencionar, pronunciar aqui o juízo de Deus contra eles. Verso 14. Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares e milhares de seus santos, aqui os anjos, para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente, e acerca de todas as palavras insolentes, os insultos, que os pecadores ímpios falaram contra ele. Nota as ênfases aí, né? Deus vai vir para julgar, Deus vai vir para condenar esses homens, e ele repete a palavra impiedade aí pelo menos 4 vezes, né? Porque essa é a característica deles. Eles são contrários à piedade, contrários à santidade,
contrários aos padrões de Deus, eles vão ser julgados, condenados por causa da sua impiedade. Juízo virá contra eles. E repete a palavra insulto, mais uma vez, né? Que eles insultam as coisas que eles não entendem. O juiz é certo. Jesus virá, que o Senhor, dentro do contexto da carta, se refere a Jesus. Jesus virá para trazer juízo sobre esses homens. O que a gente aprende com tudo isso daqui, meus irmãos? O que nós podemos tirar para as nossas vidas? Primeira coisa é uma palavra de cuidado, de alerta. Por que Judas está falando tanto sobre falsos mestres? Porque ele quer que a gente esteja muito alerta. Tenha muito cuidado. Cuidado com o quê? Cuidado com quem coloca outra autoridade acima da palavra de Deus. Falei muito isso daqui para vocês hoje. Cuidado com gente que chega dizendo que teve sonho, que teve outra revelação, e aquilo contraria o que a gente já conhece da palavra de Deus. Cuidado com gente que tenta colocar a tradição acima da palavra de Deus. Ah não, mas sempre foi assim, nós sempre fizemos desse jeito. Mas a palavra de Deus está dizendo que é o contrário. Não, mas nós vamos ter que continuar assim, porque essa é a nossa tradição. Cuidado com gente que às vezes coloca a si mesmo acima da palavra de Deus. Porque eu sou o cara, eu estudei muito, eu fiz isso, aquilo, outro, e eu conheço tudo. Não, mas a palavra de Deus está dizendo, não, mas eu é que sei das coisas. Cuidado com essas pessoas. Elas são arrogantes, cheias de si, acham que tem a palavra final, e assim elas distratam a própria palavra de Deus, que é a palavra final para nós. Cuidado. Elas muitas vezes estão interessadas em desviar você, em corromper você, porque elas querem apenas usar você. Então fujam. Fujam de pessoas que agem assim. Fujam daqueles que só pensam em si mesmos. Um líder dentro do povo de Deus, ele foi levantado por Deus para servir ao povo. Ele não foi levantado para usar o povo para os seus próprios benefícios. Então, cuidado com aqueles homens que se levantam dizendo que não podem ser questionados, você não pode discordar deles nunca, senão você é rebelde. Não toque no ungido de Deus, né? É o que muitos dizem por aí. Cuidado com homens que não servem, que não se sacrificam pelos outros, que não são testemunho de serviço no meio do povo de Deus. Homens que sentem-se reis, que só existem para mandar, que acham que a vida dos irmãos, na verdade, é deles. Eles não pedem, eles mandam. Eu já vi muito isso. Ministérios abusivos, dando ordens, e o povo de Deus tem que correr ali para fazer, para obedecer, porque o ungido, o reizão, está mandando. Cuidado com esses homens aí. Cuidado que eles só pensam em si mesmos, só pensam nos seus interesses, só pensam no final das contas, muitas vezes, no dinheiro que eles podem ganhar, no lucro que eles podem obter. Cuidado com quem diminui os padrões morais de Deus, para que as pessoas possam conviver pacificamente com o pecado. Cuidado. Essa é uma marca aqui desses falsos mestres aqui. Gente que distorce os padrões do casamento para deixar que as pessoas vivam na imoralidade. Cuidado. Cuidado com homens que insultam com facilidade. Líderes do povo de Deus não são marcados por insultar o tempo todo a outros. Nossas palavras, o que deve sair da nossa boca, são palavras de bênção, de correção, de trazer de volta para o caminho certo. E não palavras pronunciadas apenas para ofender outras pessoas. Cuidado. A gente vive numa geração e que até pastores estão começando a trazer de novo essa ideia, não, de que eu tenho que... porque eu estou lutando pela verdade, então eu tenho que sair insultando a tudo e a todos. Cuidado. Aqui quem é marcado por insulto não é o arcanjo Miguel, mesmo contra Satanás. Falsos mestres. Então, quando a gente vê estas coisas acontecerem, quando a gente vê homens se levantando, cheios de si, cheios de autoridade, assim, passando por cima até da própria Bíblia, insultando todo mundo, não permitindo ser questionado por nada, tome muito cuidado, isso deve acender um alerta vermelho na nossa cabeça. A nossa autoridade enquanto ministros do Senhor, ela vem da palavra de Deus.
Nós só podemos ordenar o que a palavra ordena. E o que ela não ordena, a gente pode no máximo sugerir ou aconselhar. E os irmãos ainda vão ter que avaliar se aquilo é bom ou não. Outra coisa, irmãos, Deus virá destruir esses homens. Mas eles não vão cair sozinhos não, viu? Então cuidado para você não estar junto com eles quando Deus vier lidar com eles. O juízo vai ser para eles e para aqueles que estão dando ouvidos e estão seguindo esses homens. Então tenha muito cuidado. Fujam do juízo de Deus. E por fim, apoiem homens como Judas. Judas está aqui se levantando. Judas está aqui se expondo. Judas está se arriscando ao confrontar esses homens maus, porque ele sabe que eles são um perigo para a igreja. Ele está preocupado com o bem da igreja. Às vezes, no ministério, nós vamos ter que se levantar. Nós vamos ter que se levantar exatamente para condenar esses falsos mestres. E muitas vezes nós vamos sofrer consequências por fazer assim. Nós vivemos numa era do não julgueis. Qualquer um que se levanta para denunciar o falso mestre já começa logo os ataques. Você não pode julgar. Só quem pode ser julgado é quem está denunciando o erro. Já reparou isso? O cara pode fazer tudo de errado. Se eu me levanto para falar, é eu que estou errado. Eu não posso julgar eles, mas todo mundo pode se levantar para me julgar, dizendo que eu estou errado em trazer uma palavra contra esses falsos mestres. Quando a palavra de Deus diz que nós temos sim que julgar. Julgar pela reta justiça. Não é julgar sem saber, mas é julgar pelos padrões de Deus mesmo. E se está errado, a gente dizer o que está errado. E quando é pecado, a gente chamar o pecado pelo nome que ele tem. Pecado, heresia, desvio doutrinário. Nós não vamos viver brigando com todo mundo, nós não vamos viver caçando herege, lutando. Mas de vez em quando a gente vai precisar se levantar. Então orem para que os pastores, para que os mestres de Deus realmente se levantem quando precisarem se levantar, para que eles continuem fiéis, para que eles continuem denunciando o erro, porque assim eles vão evitar muitas pessoas de serem enganadas e levadas para a condenação pelos falsos mestres que se levantam mais e mais a cada dia. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude a permanecer fiéis nesse combate contra os falsos mestres. Vamos orar?